Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que, ainda que te laves com salitro e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Os seus discípulos perguntaram então: quem poderá, pois, salvar-se? Mas Jesus disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje vamos estudar o tema Conhecendo a Única Referência. Quando nós falamos da mensagem de Deus ontem, vimos que o grande desejo de Deus para o seu povo é que tudo volte a ser como era no princípio, antes da introdução do pecado no mundo. Vimos que Jesus Cristo disse àqueles fariseus que era bom, que no princípio não era assim, portanto que deveríamos voltar a refletir a imagem e semelhança divina na nossa vida. Há uma autora cristã que diz: Cristo aguarda com intenso desejo a revelação de si mesmo em sua igreja. Depois ela vai dizer algo que nos pode surpreender um pouco. Diz: quando o caráter de Cristo se reproduzir, e agora vejam a expressão, perfeitamente em seu povo, então irá acontecer algo. E esse algo é que Cristo virá para reclamá-los como seus. A tão aguardada vinda do Senhor Jesus vai acontecer quando o caráter de Cristo se refletir perfeitamente em seu povo. Mas surge aqui uma questão: como é que nós, pecadores como somos, podemos reproduzir o caráter de Deus na nossa vida? Deve ser algo muito complicado para o ser humano compreender isto. Mas há uma forma, claro que há uma forma. E essa forma é contemplando o caráter de Deus através da sua lei. E posso aqui adiantar que é a contemplação desse caráter de Deus que nos vai ajudar de uma forma natural, sem precipitações, a refletir essa imagem divina. Quando nós falamos na lei de Deus, permitam-me que vos introduza um pouco o santuário. E quando Deus mandou Moisés construir o santuário, Deus tinha um grande objetivo. Era que todo o povo de Israel conhecesse exatamente o caminho que o poderia levar à presença de Deus. A lei de Deus encontrava-se justamente no último compartimento do tabernáculo. Era o lugar mais sagrado desse santuário, que se chamava justamente o lugar santíssimo. E aqui temos esta pequena imagem que nos mostra que quando entramos nesse lugar santíssimo, encontramos aquilo que a palavra de Deus chama a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança era composta por duas partes. Uma dessas partes era justamente a arca propriamente dita, onde estava a lei de Deus. Mas existe uma segunda parte, e essa segunda parte é esta tampa que cobre a arca e que se chamava o propiciatório. Esta palavra propiciatório quer justamente dizer cobrir a tampa. Nós iremos ver o que é que isto significa e o que é que Deus nos queria dizer com isto. Ao entrarmos no lugar santíssimo,
por estranho que possa parecer, aquilo que vemos de imediato não é a lei, mas sim o propiciatório. É justamente essa tampa que cobre aquela arca. E o que é que isto nos quer dizer? O vermos, em primeiro lugar, este propiciatório. Este propiciatório simboliza a misericórdia de Deus. Quer isto dizer que quando eu entro no lugar santíssimo, a primeira mensagem que Deus me quer transmitir a mim é: eu quero ser misericordioso contigo. Que é extraordinário nós podermos receber esta mensagem da parte de Deus ao entrarmos ali. Eu quero ser misericordioso contigo. É uma mensagem verdadeiramente importante para cada um de nós. Aquilo que Deus nos quer dizer é: eu sei que tu já confessaste os teus pecados, eu sei que tu aceitastes a Cristo como teu Salvador e por isso consegues vir aqui à minha presença. Mas olha, aqui na minha presença, quero que te sintas completamente à vontade, porque eu quero ser misericordioso contigo mesmo neste momento em que estás aqui. E permitam-me só dizer-vos que hoje em dia, quando nós nos ajoelhamos na nossa oração pessoal, na nossa meditação pessoal, cada dia, quando nos ajoelhamos perante Deus e vamos em nome de Cristo, é aqui que o Senhor Jesus nos quer dizer: eu quero ser misericordioso contigo. E por isso mesmo nos é lançado um grande desafio, um desafio da parte de Deus. E esse desafio é: tendo, pois, irmãos, timidez para entrar no lugar santíssimo. Não é isso que diz ali, pois não? Não, claro que não. Diz com todas as palavras que nós devemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Devemos entrar de uma forma destemida ali na presença de Deus. Só que essa ousadia que nos é proposta é uma ousadia que tem uma particularidade. E diz o texto: pelo sangue de Jesus. É justamente pelo sangue de Jesus. Quer dizer que nenhum de nós pode entrar nessa presença de Deus por nós mesmos. Aliás, deixem-me dizer-vos que o texto continua: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Quer dizer que só há uma maneira de nós podermos chegar à presença de Deus, é justamente graças à morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Mas essa entrada é simplesmente sustentada pela misericórdia de Deus. Quer dizer que apesar de eu ter confessado os meus pecados, apesar de eu ter aceito a Cristo como meu substituto, eu vou necessitar muito da misericórdia de Deus ao entrar aqui no lugar santíssimo. Sabem porquê? Porque Deus me vai dizer assim: olha, eu agora vou-te mostrar a minha lei. A minha lei é o reflexo do meu caráter. Assim que tu vais ver na tua vida que há muita coisa que ainda não refletes o meu caráter. Mas eu não quero que tu estejas preocupado com isso. Não te esqueças desta primeira mensagem que eu te transmito. Eu quero ser misericordioso contigo. E por isso mesmo, se pensarmos entrar por sermos bons observadores da lei, sabem o que é que acontece? É-nos bloqueado o acesso. É-nos bloqueado esse acesso apenas por uma razão. Diz aqui: aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, o que é que diz a seguir? É isso mesmo. Tenta o impossível. E isto porquê? Porque nenhum de nós, por melhor cristão que seja, consegue refletir esse caráter de Deus na sua totalidade. É por isso que diz:
Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. Está poluído de egoísmo e pecado. Tudo aquilo que nós podemos fazer sem Cristo. E diz ainda mais, é unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. Quer dizer que se não for pelo sangue de Jesus, eu não consigo entrar à presença de Deus. E isto nós o deveríamos conhecer profundamente nas nossas vidas. E diz, mas então para que é que serve a lei? Sim, para que é que serve a lei? A lei tem um objetivo principal, é mostrar o caráter de Deus. Quando nós vemos a lei como um conjunto de regras às quais devemos obedecer, sabem o que é que estamos a fazer? A minimizar a lei, a tornar esta lei uma coisa pequenina, a banalizar essa lei. Não, a lei é muito mais importante porque ela reflete o caráter de Deus. Vamos ver, Deus não tem prazer na obediência forçada. Isto é bem claro. Deus não tem prazer na obediência forçada e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar um serviço voluntário. Mas reparem, Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor. Mas que serviço de amor é esse? E diz aqui assim, um serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Eu gosto muito desta citação. Que brote justamente esse serviço da apreciação do caráter de Deus. Isto mostra-nos a importância de nós conhecermos bem o caráter de Deus. E é esse caráter de Deus, quando o conhecermos bem, que nos vai dar a alegria, a força para nos libertarmos daquelas coisas que ainda, nas quais não somos semelhantes a Deus. Diz aqui este texto de João, capítulo 16, quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas querem ver o que é que realmente está a acontecer nos nossos dias? Diz, esta promessa de Cristo tem sido menosprezada e devido a uma escassez do Espírito de Deus, diz, a espiritualidade da lei e as suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Quer isto dizer que se nós realmente não for pelo poder do Espírito Santo, nós iremos compreender, sabem o quê? Apenas a letra da lei, mas não iremos ver a espiritualidade da lei. E é aqui que, efetivamente, nós hoje vamos começar a ver como é que eu posso conhecer esse caráter de Deus. Diz que os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. E a sua lei é ainda indistintamente delineada ao seu entendimento. E continua a autora dizendo, eles, os que têm professado amar a Cristo, quem são esses? Somos nós, os que têm professado amar a Cristo, o povo de Deus, os cristãos em geral. Diz, não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da Santa Lei. Quão profundamente os seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática, ou seja, na vida do dia a dia, eu deveria estar a olhar para este caráter de Deus para que depois eu pudesse pôr esse caráter de Deus em prática no meu dia a dia. Agora surge a pergunta, como é que eu posso contemplar o caráter de Deus no primeiro mandamento? Todos nós conhecemos o que é que o primeiro mandamento diz. E diz, não terás outros deuses diante de mim. O que é que isto significa? Nós habitualmente dizemos que podemos ter vários deuses. Apesar de não termos deuses de pedra ou deuses de madeira,
mas temos vários deuses que não se veem na nossa casa. Podemos ter, por exemplo, a televisão, podemos ter, por exemplo, a própria família, os nossos filhos, pode ser um outro Deus, o dinheiro, e muitas vezes, encontramos muitas coisas que dizemos que podem ser um Deus para nós. E, efetivamente, isso também é verdade. Quando nós dedicamos tempo demasiado a uma coisa, talvez mais do que a Deus, já estamos a fazer dessa coisa um Deus para nós. Mas quando nós observamos este mandamento nesta única perspectiva, como é que conseguimos contemplar o caráter de Deus? De maneira alguma. Não conseguimos realmente ver esse caráter de Deus na nossa vida e nunca o iremos entender. É por isso que hoje eu vos desafio a olharmos para este mandamento de uma forma um pouco diferente. Antes do pecado, havia apenas uma referência. Só havia uma referência. E essa referência era Deus. E isto é importante nós entendermos. Todas as criaturas de Deus queriam contemplar esse Deus e se deleitavam em ver o caráter de Deus. Mas, depois do pecado, passou a haver duas referências. Coisa estranha, não é? É verdade. Uma referência continuava a ser Deus e a outra referência era justamente Satanás. E quando nós olhamos para isto, o que é que nós entendemos logo? Deus a dizer-nos com todo o amor: olhem, a partir de agora existe um outro ser que diz que também é uma referência, que diz também ser Deus. Ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele tinha essa pretensão. Ele era presunçoso e queria ser também um Deus. Mas é aqui que Deus diz: cuidado! À criação que Deus tinha feito, Deus diz: cuidado, há aqui um alerta. Agora, uma vez que existe um outro que diz que também é uma referência, por favor, não sigam essa referência. Se vocês quiserem continuar a desfrutar da vida eterna na vossa vida, se quiserem continuar a desfrutar de uma vida abundante, tenham-me a mim como a única referência. Vejam aquilo que eu faço e não sigam a outra referência. Por isso mesmo, para nós entendermos isto bem, é absolutamente necessário compreendermos quem é Deus. Quem é esse Deus? E depois também como é que Deus atua. Se nós conseguirmos ver estas duas vertentes, nós podemos ter a certeza que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual vai ter um grande benefício. Vamos aqui ver quem é Deus. Moisés, ele foi um dos personagens que nas Sagradas Escrituras mais quis conhecer esse Deus. Nós iremos refletir, talvez numa outra mensagem, este episódio de Moisés, quando Deus o chamou. Mas a determinado momento, já depois da libertação da escravidão egípcia, então Moisés chegou junto de Deus e vai-lhe fazer um pedido. E esse pedido era: rogo-te que me mostres a tua glória. Todos os teólogos aqui estão de acordo que aquilo que Moisés queria saber era o caráter de Deus. Senhor, eu quero conhecer-te. Se tu queres que eu conduza este povo, eu não te conheço, Senhor. Como é que eu vou poder dizer a este povo que vale a pena seguir-te? Eu quero conhecer-te. Mostra-me esse teu caráter. Mostra-me a tua glória. E então Deus vai se revelar a Moisés. E Deus vai dizer: passando, pois, o Senhor perante Moisés, clamou: o Senhor Deus,
misericordioso, piedoso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Já repararam? Deus a dizer a Moisés: Moisés, tu querias conhecer quem eu era? Olha, eu sou este. Agora, tu já me podes imitar, Moisés. Já sabes quem eu sou e podes imitar. E deixem-me mostrar-vos aqui estas características de Deus. Vamos analisar bem estas características que Deus mostrou a Moisés. Em primeiro lugar, misericordioso. O que é que quer dizer misericordioso? Lá em casa tenho um dicionário etimológico que eu consulto muito, e nesse dicionário etimológico diz que misericórdia vem de duas palavras latinas: mísero, que quer dizer miserável, e corde, que quer dizer coração. Ou seja, misericordioso é ter coração para com o miserável. Quem são os miseráveis? Somos nós, certamente. E agora Deus diz que quer ter um coração para com o miserável. Que coisa extraordinária! Que alegria que esta frase de Deus me dá. Eu quero ser misericordioso contigo. Deus quer ter coração para comigo, apesar de saber que eu sou realmente um miserável. Mas depois Deus continua que uma outra característica dele é ser piedoso. O significado original diz que é o sentimento que leva a cumprir todas as responsabilidades. Mas antes de avançar para esta característica de piedoso, permitam-me fazer-vos uma pergunta. Quando nós não somos misericordiosos para com aqueles que realmente nos importunam, a que referência estamos a seguir? Estão a ver? Quando Deus diz, não sigas a outra referência. Claro que se eu não for misericordioso, eu estou a seguir a referência errada. Mas Deus diz, não sigas a outra referência, segue-me a mim. E então depois diz que é o sentimento de piedoso que leva a cumprir todas as responsabilidades. O que é que isto quer dizer? Deixem-me falar-vos de um caso para o compreendermos melhor. Deus criou Adão de uma forma perfeita, sem tendência para o mal, e mesmo assim foi avisado de que havia realmente um ser que os iria procurar enganar. Adão errou. Adão aceitou essa outra referência. E Deus poderia ter eliminado Adão. Porque Deus criou realmente perfeito, sem tendência para o mal, com todas as capacidades para Adão resistir. Mas Adão não resistiu. Mas o que é que Deus fez? Eliminou? Não. Antes, pelo contrário, cumpriu a sua responsabilidade para com Adão, dizendo a Adão, tu erraste, foi pena, tu e a tua descendência vão ter consequências terríveis, eu não vos vou livrar dessas consequências, porque foi a vossa escolha, eu respeito muito as vossas decisões, vocês escolheram esse caminho, vão seguir, mas olha Adão, eu tenho um plano para poder resgatar-vos. Se vocês aceitarem esse plano, é um plano muito fácil, mas que se vocês o aceitarem, então vocês poderão voltar a ter de novo essa vida eterna. E é por isso que Deus é piedoso, Deus cumpre as suas responsabilidades. Isto que quer dizer? Que eu também deveria cumprir as minhas responsabilidades para com o meu próximo, para com aquele que está à minha volta. Se eu não cumprir, se eu não for piedoso, a que referência é que eu estou a seguir? Às vezes custa-nos dizer que estamos a seguir a outra referência, mas é verdade. Por isso é que Deus nos mostra, por favor, olhem para mim, sigam a minha referência, não sigam a outra. Se vocês quiserem ser felizes,
sigam a minha referência. Permitam dar-vos aqui um texto das Sagradas Escrituras que eu penso que é muito importante para nós neste momento. Encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 29. É Deus a dizer assim: quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todas as minhas orientações todos os dias. E depois Deus diz: para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. É verdade. É por isso que Deus diz: se vocês me seguirem a mim, se vocês seguirem a referência certa, vocês vão ser tremendamente abençoados. Depois diz que Deus é grande em bondade. Se eu também não for grande em bondade para com o meu semelhante, mais uma vez, a que referência estou eu a seguir? É por isso que Deus me chama também a ser bondoso. E é por isso que quando Deus mostra a Moisés estas referências, Moisés não precisou de muito mais explicações. E Moisés disse: bom, eu vou querer seguir-te, Senhor. Eu vou querer mostrar-te a este povo quem tu és. Depois diz ainda que Deus é longânimo. O que é que quer dizer esta palavra longânimo? Às vezes existem umas palavras assim um pouco esquisitas que quando nós nos pomos ou nos debruçamos a ver o verdadeiro significado, embora nós mais ou menos saibamos o que quer dizer, mas às vezes temos dificuldade em explicá-la. Nesse dicionário etimológico dizia assim: longanimidade significa ser paciente mesmo perante a provocação dos outros. É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus é assim. Deus é paciente, mesmo perante as minhas provocações. O povo de Israel provocou tremendamente a Deus, mas Deus foi paciente. E Deus também quer que eu seja paciente com o meu semelhante. Deus quer que eu seja paciente com a minha mulher. Deus quer que eu seja paciente com os meus filhos. Com todos os meus filhos. E agora, meus queridos amigos, nesta caminhada, se eu não for paciente, mesmo quando sou provocado, a que referência estou eu a seguir? Certamente que não é a referência certa. E quando nós olhamos para isto e dizemos: ó Senhor, verdadeiramente a mim me falta tudo isto, então eu vejo que ainda não sou nada parecido contigo. E Deus diz: olha, não te esqueças de uma coisa. Eu disse-te logo, quando tu entraste aqui na minha presença, que eu queria ser misericordioso contigo. Eu estou-te a mostrar a minha lei. Eu estou-te a mostrar os meus mandamentos para que tu me possas conhecer a mim. Porque se tu me conheceres a mim, depois vai ser muito mais fácil tu imitares-me. Vai ser muito mais fácil tu seres semelhante a mim. Longânimo. Diz que Deus também é perdoador. Dizia o texto que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Sim, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, a que referência estou eu a seguir? E reparem, estamos ainda no primeiro mandamento. Mas esse primeiro mandamento já nos mostra que, efetivamente, a semelhança divina ainda não está totalmente nas nossas vidas. E aquilo que Deus quer dizer é: olha, eu sei que tu vais errar, eu sei que tu vais errar, mas não te preocupes com isso. Quando errares, volta de novo aqui, confessa os teus pecados, aceita a Cristo como o teu substituto. Ele quer cobrir esses pecados todos e depois vem outra vez ter comigo aqui, porque sabes uma coisa? Quanto mais vezes tu contemplares o meu caráter, mais semelhante vais ser a mim, sem qualquer esforço da tua parte. Não vai ser uma obediência forçada,
mas vai ser uma obediência porque tu estás a apreciar o meu caráter. Como é que Deus atua? Vejamos. Deus preocupa-se com a felicidade das suas criaturas. No Jardim do Éden, eu já falei há momentos de quando Adão e Eva erraram, apesar deles terem escondido, é Deus que vai à procura deles. É Deus que lhes vai transmitir a paz que eles necessitavam naquele momento. Eles estavam a viver um sentimento de culpa tremendo por terem desobedecido a Deus. Mas Deus vai libertá-los desse sentimento de culpa. Vai dizer, erraram, foi a vossa escolha, mas olha, eu tenho uma solução para vocês. E a solução é que um dia o Messias vai morrer por cada um de vocês. Quer dizer, é dessa forma que Deus atua. E Deus vai depois mostrar-lhes a eles o tal plano da salvação. Sim, eu gostaria de falar convosco acerca destas duas máximas de Jesus. A primeira delas é esta: faz aos outros o que queres que te façam a ti. Nós, no ditado português, dizemos, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Mas Deus é proativo. Deus diz, faz aos outros aquilo que tu gostarias que te fizessem a ti. Por isso mesmo, essa era uma máxima que nós deveríamos realmente pôr em prática na nossa vida. O próprio Jesus Cristo, Ele fazia isso. Na vida de Jesus, Ele só fez o bem. Por onde quer que andava, Ele procurava fazer aos outros aquilo que Ele gostaria que lhe fizessem a Ele também. Mas a segunda máxima de Jesus é outra máxima muito importante, que nos vai mostrar que nós podemos refletir o caráter de Deus. Quando Jesus estava pendurado na cruz, quando todos o insultavam, quando todos lhe cuspiam, quando todos o ridicularizavam, Jesus tem estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tenho eu capacidade também de dizer àqueles que me ofendem: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se eu conseguir fazer isto, eu estou a imitar a referência certa. Se eu não o conseguir fazer, eu estou a imitar a referência errada. Gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco nesta mensagem que Deus nos quer transmitir. Que Deus quer ser misericordioso conosco, que Deus quer ser piedoso, que Deus quer ser grande em bondade, que Deus quer ser longânimo, que Deus quer ser perdoador, para que nós possamos agora imitá-lo também. E tu, meu amigo que me escutas esta noite, tu, meu amigo que me vês mesmo pela TV Novo Tempo, não queres tu imitar este Deus? Não queres tu deixar de lado a outra referência e seguir apenas a referência certa? A única referência que deve existir para nós como cristãos? Gostaria que pudessem refletir durante alguns momentos, enquanto vamos permitir que a Inês nos cante uma música.
Hoje eu quero voltar para ti, Jesus, para teus braços de amor, chegar-me a ti, sentir o teu calor, ficar ali onde há paz e louvor. Ouve, Senhor, esta oração de um servo teu que busca o teu perdão e humildemente ergo o meu louvor. Somente em ti encontro eterno amor. Hoje eu quero voltar para ti, Jesus, para teus braços de amor, chegar-me a ti, sentir o teu calor, ficar ali onde há paz e louvor. Agradecemos por esta bonita música que nos foi entoada e eu gostaria de concluir apenas com a tal oração compromisso. E nessa oração compromisso diz: querido Deus e Pai, obrigado porque Cristo abriu o caminho para poder chegar à tua presença. É um motivo de gratidão. Nós, graças à justiça de Cristo, graças à morte expiatória de Cristo, podemos chegar à presença do Pai. Obrigado por me receberes com tanta misericórdia. Quando eu descobri esta mensagem de Deus, posso garantir-vos que a minha vida mudou. Porque agora, quando eu chego à presença de Deus em oração, eu não encontro um tal Deus vingativo de que falávamos ontem, um Deus implacável, mas encontro um Deus cheio de misericórdia, que não me quer condenar, que não me quer criticar, apesar de eu não ser nada parecido com Ele, mas é um Deus que me quer receber com tanta misericórdia. É bom saber que queres usar a lei para bondosamente me mostrares o teu caráter. Hoje compreendi melhor como ainda estou muito longe de ser parecido contigo. Agradeço-te, Senhor, por me fazeres fazer sentir os atributos do teu caráter, como a misericórdia, a piedade, bondade, perdão e longanimidade. Bom Deus, apesar de conhecer as minhas limitações carnais, quero comprometer-me contigo, hoje mesmo, a dedicar tempo diariamente para te conhecer melhor. Queres tu também, meu amigo, dedicar mais tempo à palavra de Deus, a conhecer Deus, a não ires apenas por aquilo que os outros dizem, mas a conhecê-lo de verdade. Que Deus te abençoe grandemente. Gostaria de, neste momento, poder orar convosco. Querido e bondoso Pai, que mais te dizer neste momento, Senhor, senão o de que estamos profundamente gratos por tu teres tanta misericórdia para conosco. Já no Antigo Testamento tu dizias que as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. E é verdade, Senhor, vimos confirmar isto agora. Por favor, querido Pai, ajuda-nos a libertarmos-nos desse Deus cruel que muitas vezes tínhamos, Senhor, e a compreendermos que Tu és um Deus de amor. Permite que este conhecimento da Tua lei nos possa libertar dos nossos medos, nos possa libertar dos nossos sentimentos de culpa, para que mesmo quando errarmos, possamos vir ter contigo e aceitar a Tua misericórdia,
mas querer conhecer na mesma o teu caráter. Te suplicamos estas graças no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.